Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro anunciou a criação de uma força-tarefa para investigar a operação da Polícia Civil na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro criou uma força-tarefa exclusiva para apurar as mortes que aconteceram na operação dita como a mais letal da história do estado. 28 pessoas foram mortas na semana passada no Jacarezinho, entre elas um policial civil. O Ministério Público instaurou procedimentos investigatórios criminais para acompanhar a ação no Jacarezinho, que deve durar 4 meses. Entre as primeiras medidas, um perito legista designado pela Procuradoria acompanhou no Instituto Médico Legal a autópsia dos mortos na operação. Também foi disponibilizado pelo órgão um plantão que vai funcionar 24 horas por dia para receber denúncias de irregularidades cometidas em ações policiais. Sobre a operação no Jacarezinho, a Polícia Civil informou ao Ministério Público que a operação era para dar cumprimento a mandados judiciais de prisão preventiva, além de buscas e apreensão no interior da comunidade. E o Senado aprovou uma nova rodada do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que passará a ser permanente. O primeiro repasse deverá ser de 5 bilhões de reais. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. No ano passado, o programa direcionou 37 bilhões e meio de reais para socorrer empresários em dificuldade. E mudando de assunto, olha só, o Tribunal de Apelação de Paris ordenou que as empresas Air France e Airbus sejam julgadas por homicídio culposo por sua responsabilidade indireta no acidente de 2009 do voo Rio-Paris, no qual morreram 228 pessoas. A decisão, que era solicitada pela Procuradoria-Geral e as famílias das vítimas, invalida o arquivamento anunciado em 2019 a favor da companhia aérea franco-holandesa e da fabricante europeia de aviões. Ao final das investigações, os advogados da Airbus anunciaram de maneira inédita que pretendem recorrer ao Tribunal Supremo e denunciaram uma decisão injustificável. Já os familiares das vítimas receberam a notícia com emoção. É um grande alívio para nós, porque já se passaram 12 anos de processos e a verdade é que nos últimos anos não acreditávamos mais nisso. Durante anos tivemos um sono completamente perturbado, decepções e esperanças frustradas. Hoje eu não esperava menos do juiz. Ele entendeu que quando há tantas divergências em um caso judicial, apenas um julgamento público pode permitir que a verdade seja conhecida. Dans un dossier judiciaire, seul un procès public peut permettre de connaître la vérité. No dia 1º de junho de 2009, um Airbus A330 que viajava entre Rio de Janeiro e Paris caiu no Oceano Atlântico. Todos os passageiros e integrantes da tripulação morreram no acidente, o pior da história da companhia aérea francesa. Foram 228 vítimas de 34 nacionalidades diferentes. O Brasil é o segundo país do mundo que mais usa as redes sociais. Fica atrás apenas do México. Um estudo realizado por uma empresa especializada do setor revela que o tempo gasto pelo brasileiro em redes sociais aumentou 25% no ano passado. E os vídeos têm ganhado cada vez mais a atenção das pessoas. Status online. É assim que muitos brasileiros passam boa parte do tempo. Quanto tempo você passa por dia vendo redes sociais? Nossa, vendo rede social, acho que pelo menos umas 4 horas. Há bastante tempo. Pelo menos umas 3 horas. 3 horas por aí. Geralmente você entra para trabalhar e uma coisa puxa a outra, então você acaba se perdendo ali um pouquinho e vai indo ali. Aí o tempo voa. O tempo voa, você nem vê. As redes sociais alcançam 118 milhões de usuários no país, que representa 97% da população.
pessoas de todas as classes sociais e idades, como a dona Cléo, de 70 anos, que criou um perfil para ela em uma dessas redes. É importante, porque senão você fica muito atrasado, né? Para tudo. Dar likes, aliás, virou uma das práticas preferidas dos brasileiros. Uma pesquisa realizada por uma empresa especializada do setor revela que o tempo gasto nas redes sociais aumentou 25% no ano passado. E, em média, cada brasileiro passa 47 horas e 26 minutos por mês conectado nesse tipo de mídia. Números que fazem do Brasil o segundo país do mundo que mais utiliza as redes sociais, atrás apenas do México e à frente da Itália, dos Estados Unidos e da França. E não é só o tempo de uso das redes sociais que aumentou. A pesquisa também revela que as preferências dos brasileiros estão mudando. A nova e maior sensação atualmente são os vídeos. A procura por vídeos como esse aqui aumentou 35% durante a pandemia. E as pessoas não se contentam só em assistir, também querem interagir. As curtidas, comentários e compartilhamentos cresceram 20%. Números que mostram a força do audiovisual. Esse aumento se deve principalmente ao sucesso que a plataforma TikTok tem feito entre os jovens. Vontade de tomar uma coca. Ah, aqui, O que a gente tem que considerar é que o ano de 2020 mudou completamente o consumo, né, de conteúdo na internet como um todo e especificamente nas mídias sociais. As pessoas mais confinadas em casa, né, elas passaram a demandar muito mais conteúdo mesmo, de entretenimento, de informação. E a questão do vídeo, especificamente num país como o Brasil, cuja população, no geral, não lê muito, né, as pesquisas comprovam isso, o brasileiro lê muito pouco na comparação com outros países, essas plataformas acabam tendo um impacto muito maior. Mas entre as marcas e influenciadores, o Instagram é a rede social preferida, seguida pelo Facebook e o Twitter. O Facebook, ele tem uma série de recursos que outras mídias sociais não têm, né? Por exemplo, você tem a possibilidade de fazer grupos lá dentro, de unir as pessoas num ambiente fechado. Quando a gente vai para o Instagram, por exemplo, ele já tem uma outra lógica de funcionamento. Tem a questão do apelo da imagem, tem a possibilidade de você fazer lives, né? O Twitter, por sua vez, é uma mídia social escrita, né? Você tem que escrever, são informações ali muito rápidas, em poucos caracteres. E aí ela não tem tanto o apelo da imagem. E essa geração de conteúdo que não para de crescer tem mudado a vida de muita gente. O Pedro conheceu a Ana em uma dessas redes sociais em plena pandemia. Ele diz que é muito tímido e a internet ajudou bastante. A gente começa a pesquisar na internet, né? Como fazer, como abordar, como isso, como aquilo, né? E eu encontrei um cara na internet que ensinava justamente isso, né? Então foi nos ensinamentos desse cara que eu comecei a mandar as mensagens para a Ana e começou a funcionar. Foram 7 meses de conversas só pelas redes sociais, que incluíram declarações de amor e também brigas. Era uma interação o tempo todo, a gente se falava todos os dias da semana. Tava namorando sem namorar. E aí eu acho que pela ansiedade, né, porque na verdade eu acho que mais ele nesse momento queria muito o relacionamento, mas eu tava assim numa fase que eu tava meio complicada ainda, e aí acho que ele não gostou muito, a gente acabou discutindo, a gente ficou um mês sem se falar. Mas com um final feliz, uma história de amor que é contada em fotos e vídeos postados no perfil dos dois. Sai nunca da minha vida que a gente vê essa bem velhinho junto, reclamando um do outro, brigando, mas juntos. Eu te amo de verdade. E aí, gostou? Então dá um like. Pois é, todo mundo gosta de internet, inclusive eu aqui o celular, ó, sempre do meu lado, mas é bom usar com moderação. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.